Gente, que morte terrível. Que morte terrível que foi essa entrevista do Harari para Globo, né? Uma entrevista de 10 minutinhos e em 10 minutinhos o Harari consegue destruir completamente a credibilidade que ele construiu, ou pelo menos a parcela de credibilidade que ele construiu, né? Escrevendo 3 livros que se tornam best-sellers, né? 3 livros que, diga-se de passagem, tem bastante coisa interessante. Eu já fiz um review de um primeiro livro, que é o Sapiens, que é o mais famoso dele. Eu ainda vou fazer o review do segundo livro, que é o Homo Deus, tá? Eu venho prometendo aqui no canal, o roteiro já está escrito, é que na verdade vai dar bastante trabalho de fazer, porque é muito conteúdo, mas eu prometo que eu vou continuar trazendo Sapiens, trazendo Harari, porque ele instiga bastante coisa interessante a ser pensada, tá? Ele realmente continua mantendo a ideia de que muitas questões que ele coloca valem a pena, tá? Vale a pena ler o livro dele ainda, mas agora, depois dessa entrevista, você tem que ler o livro dele com 2, 3, 4 mil pés atrás, tá? Primeira coisa, o Harari ele não tem escrúpulos para mentir, tá? Então ele vai dizer várias mentiras, a gente vai falar um pouco disso no vídeo, tá? Ele não tem escrúpulos para mentir e quando em alguns momentos ele faz uma defesa do imperialismo e ele faz isso textualmente, ele dá um certo sabor não tão imperialista pro imperialismo, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, inclusive, então não vou comentar muito aqui, mas o Harari defende o imperialismo, mas quando ele fala de imperialismo a gente pensa, mas isso não é exatamente o que a gente entende por imperialismo, né? Ele dá uma versão soft e na verdade nunca fica claro até essa entrevista que de fato o que ele entende por imperialismo é o imperialismo estadunidense, imperialismo europeu, e que qualquer outra questão que seja fora disso, ele vai se posicionar contra. Então quando ele fala que ele defende imperialismo, ele não está, por exemplo, defendendo o imperialismo russo, que na verdade é um pouco contestável se a Rússia é imperialista, tá? Não é contestável se o Putin é reacionário, homofóbico, alguém que está disposto a invadir países, mas é um pouco contestável se é imperialismo. Eu particularmente acredito que é. Colocaram aqui nos comentários que não é, eu já vi pessoas defendendo que não é, a maior parte das pessoas eu vejo que defendem que são, e eu tendo a acreditar nesses argumentos, tá? Eu não tenho nenhum estudo profundo para chegar aqui e bater nenhum martelo, então, né, quem já comentou que Rússia não é imperialista, etc., que traga argumentos bons, tá? Gostaria inclusive que deixasse aqui nos comentários argumentos bons para dizer que a Rússia não é imperialista, mas até que eles cheguem a mim, né, até que eles me convençam, eu vou continuar entendendo, né, que a guerra, por exemplo, que está acontecendo agora é uma guerra interimperialista, como a maior parte das pessoas estão entendendo, tá bom? Então, para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu queria convidar vocês a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e quem puder contribuir para o Apoia-se. Inclusive, eu gostaria de aproveitar e agradecer quem já está contribuindo com o Apoia-se, tá bom? Então, vamos falar um pouco do Harari, né, de por que ele cai tanto no meu conceito, por que ele perde tanto credibilidade e por que eu entendo ele agora como mais um cachorrinho do imperialismo norte-americano, capitalista, europeu, OTAN e blá blá blá, né? Primeiro ele começa dizendo que o Putin já perdeu essa guerra, né? Algo bem chamativo, assim, fica entendendo como se ele tá ganhando, como se ele tem mais poder, etc, né? Ele vai dizer que essa guerra tem o objetivo de contestar a existência da Ucrânia, que é uma nação, segundo ele, de mais de 1000 anos, tá? Ele já começa mentindo aqui, não é um erro, tá? É uma mentira mesmo. Uma coisa é você falar sobre a existência de um povo, então de fato o povo ucraniano é um povo antigo, mas enquanto nação, a Ucrânia é algo relativamente novo, tá? A Ucrânia vem surgir como nação no final da União Soviética, embora já tenha tido um curto período onde ela também já existiu, ela vai existir de fato como nação, enquanto nação, em 1991. O que também não chega a ser tão grave, né? Você pode dizer um errinho honesto, e de fato seria um errinho honesto se não fosse, né, a quantidade de mentiras que se seguem a partir daí, né? Mais um equívoco aí, uma certa retórica, eu diria, dele, né? Ele disse que o Putin achava que em 24, 48 horas o Zelensky ia se render e que os ucranianos iam receber ele de braço aberto. Eu realmente não acredito que um líder como o Putin teria essa inocência, tá? Eu acho que ele estava bastante preparado, ele se preparou bastante para a guerra, ele se preparou bastante para a resistência e ele declarou guerra justamente porque ele sabia que ele ia vencer essa resistência, pelo menos a resistência ucraniana, tá? Claro que se em algum momento a OTAN ou os Estados Unidos intervissem, teria bastante dificuldades porque a Rússia não tem o poder
poder bélico dos Estados Unidos, tá? A gente vai falar sobre isso um pouco depois, mas de fato, né, se tivesse essa intervenção, a gente teria aí realmente o risco de uma terceira guerra mundial, tá? O que coloca, inclusive, né, o Harari, quando ele diz lá no Sapiens ou no Homo Deus, acho que é no Sapiens, né, que a gente deveria dar um prêmio do Nobel da Paz para Oppenheimer, que, né, desenvolveu a tecnologia para bomba atômica, porque isso gerou paz no mundo inteiro e blá blá blá, e ele dá uma baita de uma romantizada na questão da paz mundial, que na verdade nunca existiu, né? A gente sempre teve muitas guerras, seja guerras, né, entre países, seja guerras internas, seja inclusive outros tipos de guerra que a gente nem chama de guerra, como guerras drogas, né? Os Estados Unidos investe aproximadamente 60, 70 bilhões de dólares por ano na guerra às drogas para genocidar uma parte da população, e eu considero isso uma guerra. Então essas questões de maneira mais complexa e sofisticada não passam pelo pensamento de Harari, e ele dá essa romantizada aí de que a gente vive um período de paz e que não existe muito risco de guerras nucleares e etc, o que não é verdade, o que simplesmente não é verdade. A gente corre sim um risco de ter uma guerra nuclear em algum momento, tá? Porque não, os interesses mundiais, globais, imperialistas são tão conflitantes que pode acontecer, embora isso não seja nenhuma profecia, nenhuma previsão, pode acontecer que em algum momento alguém jogue alguma bomba, faça alguma coisa, faça alguma manobra estratégica que vai gerar muito conflito. Isso, inclusive, o Chomsky mostra muito bem, quase aconteceu várias vezes na Guerra Fria. Ele vai se perguntar, né, como que os russos têm uma grande máquina militar. Em momento algum ele vai dizer que isso é proveniente do legado soviético, né, que foi um momento de muito desenvolvimento militar. Ele vai simplesmente fazer uma narrativa que eu acho muito sem vergonha, muito calhorda, muito desonesta, que é a de que os russos tiram o dinheiro dos hospitais, das escolas, mas que ele fala da boca das criancinhas e blá blá blá, para investir em poder bélico, tá? É claro que a gente pode falar, né, o dinheiro que vai para as armas poderia estar indo para hospitais, para escolas, mas ele dá a impressão, né, de que a Rússia é o país que está fazendo isso de maneira muito forte e que, na verdade, na Europa, nos Estados Unidos especificamente, né, o que está mais em pauta aqui é os Estados Unidos, que nos Estados Unidos como se isso não tivesse acontecendo, como se os Estados Unidos, ele deixa meio implícito, ele não fala, né, como se os Estados Unidos fossem grandes investidores em saúde, educação para a população, e como se os Estados Unidos nem fosse um país tão preocupado em investir em poder bélico assim, né? Dá a impressão de que a Rússia é o grande país bélico, a Rússia é o grande país que está tirando, né, da boquinha das crianças, da saúde, da educação, e quando na verdade, gente, desde a década de 80 a gente sofre com o neoliberalismo, né, de Reagan nos Estados Unidos, que é justamente tirar tudo que puder da educação, tudo que puder da saúde, enquanto aumenta os gastos governamentais, tá? Enquanto aumenta gasto com encarceramento, gasto com protecionismo de grandes empresas, né? Até para salvar a economia em 2008 foi uma atrocidade a quantidade de gastos orçamentais. Enfim, os Estados Unidos é que vive um momento de neoliberalismo, que vive isso tudo, ele deixa quietinho, ele deixa pianinho, não tem problema nenhum. É como se, enfim, ele tá literalmente falsificando a história quando ele apresenta essa narrativa. Ele vai dizer, né, que a média dos orçamentos militares é 6%, na Europa é 3% e na Rússia pode chegar a 20%. Então eu fui pesquisar, tá? Porque eu não tenho isso decorado. E eu achei aqui, olha, eu vou botar gastos militares, Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, dados de 2016. Estados Unidos, 611,2 bilhões de dólares, uma porcentagem de 3,3% do PIB. China, 215,7 bilhões de dólares, uma porcentagem de 1,9% do PIB. Rússia, 69,2 bilhões de dólares, porcentagem do PIB de 5,3%, tá? Israel, que é o país do Harari, está em 15º, tá? Esses que eu falei aqui estão em ordem, tá? Primeiro, segundo e terceiro. Israel tem 17,8 bilhões de dólares, uma porcentagem do PIB de 5,8%. Então, na verdade, o país do Harari investe uma porcentagem maior do que a própria Rússia do PIB em poder bélico. Tem também a lista do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, que é muito parecida, tá? Ela varia, claro, conforme a metodologia, conforme uma série de coisas, vai variar um pouquinho, mas a variação é insignificante, eu não vou apresentar. O que eu vou apresentar é um site que eu gosto de consultar, que é o Our World in Data, tá? O nosso mundo em dados, e daí ele tem os dados de 2020, porém ele não apresenta a porcentagem do PIB, mas a gente já sabe que é por ali aproximadamente, tá? Então, Estados Unidos em primeiro lugar,
766,58 bilhões de dólares, a China em segundo, 244,93 bilhões de dólares, a Rússia, 66,84 bilhões de dólares, então Israel em quinto de novo, 21,07 bilhões de dólares. Reparem você que a Rússia até diminuiu 3 bilhões, quase nada, irrisório nesses anos, até diminuiu a quantidade de bilhões de dólares em poder bélico, e os Estados Unidos aumentou razoavelmente, né? Ele aumentou aí mais de 100 bilhões de dólares, tendo investido 10 vezes, mais do que 10 vezes o que a Rússia investe em armamento bélico. Basicamente, não é uma matemática exata, 11 vezes o que a Rússia investe em armamento bélico. Então, a própria questão de apresentar em porcentagem do PIB, ainda que dando um dado falso, né? Já é uma sacanagem, tá? Já é uma sacanagem porque dá a impressão, nossa, a Rússia, né? Tanto do PIB que ela investe, mas vamos tentar olhar em bilhões de dólares, porque é o que resulta, né, no poder destrutivo do país. Os Estados Unidos investe mais de 11 vezes o que a Rússia investe em poder bélico. E, no entanto, para o Harari, a grande ameaça mundial agora é a Rússia. Isso é de uma desonestidade que eu não sei o que fazer com ela, tá? Eu não sei o que fazer com ela. Sempre que eu me referir ao Harari agora, sempre que eu for pensar nas ideias que eu acho legais que ele tem, sempre agora vai ser esse cara que eu descobri que não tem nenhuma honestidade intelectual. Mais um dado que eu encontrei é que os Estados Unidos já investiu desde a década de 70, já investiu mais de $1 trilhão na guerra às drogas, que também é uma guerra. Daí ele faz todo um discurso que o Jones Manuel, gostei muito do vídeo do Jones Manuel, tá? Vai até ironizar, né, de que desde 1945 que um país reconhecido internacionalmente não é conquistado e varrido do mapa por um vizinho mais forte, né? Um país reconhecido internacionalmente não é conquistado e varrido do mapa por um vizinho mais forte. Quer dizer, por que precisa ser um vizinho, né? Se foi conquistado e varrido do mapa por alguém que não é um vizinho, qual que é a relevância, qual que é a diferença, né? Então, e se foi invadido, mas não foi varrido do mapa por um vizinho, então também não entraria nesse critério. Então, assim, ele faz um joguinho de palavras para confundir, para mais uma vez dar a impressão de que a gente vive uma paz relativa que a gente não vive, que a gente simplesmente não vive, que se a gente só acredita que vive se a gente fizer o que a mídia internacional está fazendo diariamente, que é pegando, né, todas as mortes que acontecem na Europa, nos países que ela considera relevante, fazendo um enorme alarde e pegando, né, foda-se os países, as mortes que tem na África, na Somália, no Oriente Médio, no Irã, Iraque, Afeganistão, as invasões que eles sofrem, toda a violência, né, os Estados Unidos mandando drone para matar, que mata um monte de civil, inclusive, sobre a desculpa da lógica ao terror ou da democracia, enfim, todas essas coisas que são completamente ignoradas pela mídia tradicional. Ele vai dizer que se o Putin vencer, a gente não tem chance de cooperação global. Como se os Estados Unidos estivessem cooperando maravilhosamente bem no mundo. Os Estados Unidos que, né, a ONU sempre falou, os países sempre votam por acabar com o bloqueio a Cuba. Os Estados Unidos não está nem aí, os Estados Unidos está sempre invadindo, sempre... enfim, leiam Chomsky, tá, gente? Leiam Chomsky. Parece que agora a grande ameaça à cooperação global que só existe na cabeça do Harari é a Rússia, tá? Ele vai dizer que os autocratas estão olhando, se o Putin vencer, os autocratas malvados vão sair do nada das suas tocas e vão, né, continuar criando países autoritários, e se ele perder, eles vão refrear, assim, de um mundo, assim, de um pensamento mágico, de um conto de fadas que eu nem sei como que a mesma pessoa conseguiu, né, a mesma pessoa que disse essas coisas conseguiu escrever bons livros, escrever bem escrito, etc, né, eu simplesmente não sei. Ele vai dizer, né, que essa questão da Ucrânia pode ser bem utilizada, pode fazer com que a direita e a esquerda no mundo se unam num ideal de liberdade, acabem com suas polarizações, etc, né, como se existisse alguma direita que tivesse esse interesse, né, como se a direita não fosse justamente a defesa desses ideais imperialistas, a defesa da hierarquização entre seres humanos, a defesa da guerra às drogas, a acabar com a liberdade, a defesa de uma liberdade econômica que na verdade não tem nada a ver com liberdade, na verdade é a liberdade e os mecanismos de concentração de renda nas mãos de uma elite ociosa, parasitária, e o definhamento, né, dos estados de bem-estar social, e a construção de mecanismos que fazem com que o que
classe trabalhadora produz não chegue à classe trabalhadora, chegue numa porcentagem muito pequena do que eles produzem, de modo que a gente tenha fome, miséria no mundo inteiro. Então ele cria mais uma narrativa de união de esquerda e direita, como se ele estivesse muito acima disso, né? Como se ele não tivesse agora claramente num lado muito à direita do espectro político, tá? Então, mais uma vez, um discursinho assim, bem tosco, bem nojento, que eu particularmente, assim, confesso que foi difícil, tá? Foi difícil. Ele ainda sugere que a gente consiga baixar o preço do barril de petróleo para $20, né? Que tá, se eu não me engano, estava acima de 100, caiu, não sei, não estou acompanhando a questão, mas para vocês terem uma noção, né? Abaixar num número assim absurdo. Como é que a gente abaixaria isso, né? Ele meio que está defendendo, tentando criar uma narrativa de que, né, os grandes exportadores, os grandes empresas, os grandes extratores de petróleo, né, podem se unir as mãos e cantar We Are the World, né? Como se fosse uma questão de trazer a bondade que está dentro dos corações dessas pessoas, e daí eles vão se unir por um mundo melhor, e eles vão abaixar o preço do petróleo, vai todo mundo investir em energia limpa, renovável e blá blá blá. Como se não existisse geopolítica, como se não existisse capitalismo, neoliberalismo, a produção de subjetividades destrutivas, egoístas, neoliberais. Tá? O neoliberalismo parece que nunca entrou na cabeça do Harari. Analisar a geopolítica em termos de forças, em termos de poder, em termos de interesses egoístas de grandes países, inclusive, nunca entrou na cabeça do Harari. Ele simplesmente cria uma narrativa fantasiosa digna de, sei lá, bolsonarista, na minha opinião, para enfim, incitar certo ódio, incitar certo desconforto, certa histeria na população que vai ouvir o que ele está falando, para achar que, né, existe um país extremamente malvado que é a Rússia, um país bonzinho que é os Estados Unidos, junto com a Europa, junto com a OTAN, etc., né? Ele vê a OTAN só como um mecanismo de defesa, ele não fala que a OTAN é um mecanismo de ataque, que a OTAN, enfim, tem aí todo um potencial bastante destrutivo, tá? Ele simplesmente deixa isso passar. E no final ele dá uma romantizada no Zelensky. Zelensky que tem foto condecorando neonazista, tá? Zelensky que se elegeu, que era humorista, que fez vídeo de humor metralhando o parlamento. Gente, assim, chega a arrepiar, e ele falando que até o sobrinho dele acha o Zelensky um cara legal e blá blá blá. Eu confesso que eu fiquei horrorizado, e eu tô fazendo esse vídeo com bastante atraso, né? Mas dificuldades aí de gravar. Pretendo agora, a partir de agora, conseguir gravar mais vídeos. Tô esperançoso que isso vai dar certo, não posso prometer. Mas eu confesso que eu fiquei horrorizado e vim aqui, fiz esse vídeo, pesquisei bastante para fazer o vídeo, mas é um desabafo, tá? É um desabafo, não é só um vídeo assim de conhecimento, é um desabafo porque foi doloroso assistir a entrevista do Harari, tá? Foi uma morte terrível para ele, então Hip Harari, embora ainda, né, vá aproveitar algumas ideias dele, vá fazer alguns vídeos inclusive sobre isso, tá? Porque uma morte dessa, né, diz muito sobre mídia internacional, sobre o papel do intelectual numa sociedade, sobre credibilidade, sobre honestidade intelectual, sobre uma série de fatores que me interessam muito e que, né, eu enquanto tento, claro, de uma maneira menor assim, né, com minúsculo alcance, né, eu me entendo como alguém que tenta fazer um papel de honestidade intelectual, embora, né, honestidade intelectual não é o mesmo do que saber tudo e sempre só falar as coisas verdadeiras, corretas e blá blá blá, né? A gente como ser humano tá sempre na posição de errar, de falar uma coisa que não é bem assim, etc. Mas manter, pelo menos manter a dignidade, tá? Manter a dignidade é uma coisa que eu gostaria, né, de fazer durante a minha vida inteira, e o Harari não fez, tá? O Harari não fez, então isso gera muitas discussões filosóficas que eu pretendo trazer por aqui. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e até mais.